O objetivo de privatizar tudo que é público segue o seu curso, e o desfecho da greve dos trabalhadores dos Correios é mais uma prova disso. 50 das 79 cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho foram retiradas pela Justiça, além da não reposição da inflação de forma retroativa à data base e integral. Essa foi a mais longa greve da história dos Correios. Durou mais de 30 dias. Nós conversamos agora com o companheiro Jairo Xistol, que é diretor do Sindicato dos Correios de Santa Catarina e trabalhador dos Correios em Joinville. Jairo, a tua avaliação sobre o resultado desse julgamento no TST? Como já amplamente foi noticiado aí através das mídias sociais, dos jornais, né, e até mesmo rádios, a gente teve aí o julgamento do nosso dissídio coletivo, que foi chamado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, para que o Tribunal Superior do Trabalho novamente julgasse, né, nosso dissídio coletivo, tendo em vista que não havíamos conseguido aí, né, um acordo, né, em mesa de negociação, né, onde essa mesa de negociação, para resumir, né, como eu falei outro dia, né, ela não aconteceu, foi apenas uma apresentação de proposta por parte dos Correios, né, de retirada das 70 cláusulas do nosso acordo coletivo, que era composta por 79. Então, como você falou, né, a gente viu aí realmente o judiciário hoje estando ombro a ombro com esse governo, né, questão totalmente partidária, onde os trabalhadores dos Correios tiveram um julgamento no dia 21 totalmente desfavorável, né, totalmente alinhado com a empresa, né, de Correios, com os ataques ali, aonde das 70 cláusulas que haviam sido propostas pela direção dos Correios, né, 50 delas foram suprimidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, né. A própria ministra relatora, Kátia Arruda, ela falou, inclusive, durante a audiência, inclusive esse vídeo com a fala da própria ministra Kátia Arruda está circulando em todas as redes sociais relacionadas a trabalhadores dos Correios, aonde ela disse que na história profissional dela, com mais de 30 anos de magistratura no Tribunal Superior do Trabalho, ela nunca havia visto um julgamento que retirasse, né, todas as cláusulas conquistadas historicamente de um acordo coletivo. Então a gente viu realmente assim o que a gente tinha como política do próprio Paulo Guedes, né, de retirar direitos da classe trabalhadora, e infelizmente a nossa categoria de trabalhadores dos Correios esse ano amargou uma perda histórica, né, dos direitos conquistados através de décadas de lutas, né, e a gente viu realmente, como foi falado, né, um judiciário totalmente alinhado ao governo e não para a justiça realmente assim da classe trabalhadora, né. Então, Jairo, os trabalhadores fizeram assembleias no país inteiro. O que foi definido no Brasil todo? A federação que tem ali os principais sindicatos, os maiores sindicatos, na verdade, né, as maiores cidades, a exemplo de Rio, São Paulo, Bauru, né, e algumas, na verdade, são 5 sindicatos filiados à Findect, eles fizeram as suas assembleias, né, e deliberaram pela suspensão da greve. Então, como nós construímos uma greve unificada entre os 36 sindicatos e as 2 federações, como a Findect tirou esse encaminhamento, a Fentect acabou também deliberando por esse encaminhamento dos 31 sindicatos que são filiados à Fentect, que é a nossa federação do Sintect SC aqui de Santa Catarina, né? Então, todas as assembleias, elas foram realizadas dos sindicatos da Fentect, né, que são os 31 que faltavam fazer as assembleias, e também deliberaram nesse mesmo sentido, né, aonde foi suspensa a greve. Eu vou falar pelo nosso sindicato aqui de Santa Catarina. Nós suspendemos o movimento de greve, porém nos mantemos em estado de greve, certo? Então hoje, assim, os trabalhadores dos Correios estão amargando uma perda histórica, uma perda assim que não tem nada que justifique esse governo, um ataque tão brutal aos direitos de uma classe trabalhadora, né? E é claro que agora todos os embargos em relação a essa decisão, tudo isso passa, né, agora para os jurídicos, tanto dos sindicatos quanto das federações em relação a essa decisão. Porém, em função pelas multas impostas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim foi deliberado, né? Caso a gente aí tivesse a greve mantida, né? Imagina um sindicato, a exemplo do nosso aqui, ter que pagar uma multa diária de R$100 mil. Isso quebra qualquer sindicato, né? Fragilizado já financeiramente, né, Jairo? Que avaliação você faz do reajuste que foi determinado aí pelo TST de 2,60% abaixo do INPC de 2,69%, Jairo? Esse reajuste para a gente, assim, ele na verdade não caracteriza nem como reposição salarial, né? Porque a gente sabe que a própria inflação ela deu acima disso e apesar de que eles concederam esse reajuste de 2,60%, as perdas que nós vamos amargar com essas 50 cláusulas que foram suprimidas, porque as 20 que foram mantidas pelo Tribunal Superior do Trabalho são apenas cláusulas sociais que não têm nenhum tipo de impacto econômico para a empresa e nem para os trabalhadores, né? Todas aquelas 50 que foram suprimidas são as 50 cláusulas que tinham um impacto econômico, né? Então as perdas que nós teremos com isso são perdas que podem atingir mais de 40%, então esses 2% que nós tivemos de reajuste praticamente não significa nada pra gente, comparado com as perdas que nós tivemos, né? Se você puder lembrar algumas cláusulas que foram perdidas nesse julgamento, Jairo. Eu sei que falar todas aqui a gente vai perder algum tempo, né? Mas eu vou falar de algumas que são muito importantes, como o auxílio para pais com filhos com dependentes, com algum tipo de deficiência, que é uma cláusula extremamente importante, a questão do auxílio creche, auxílio babá, a questão do adicional de férias que nós tínhamos de 2/3, enquanto a CLT prevê 1/3, né? Questão da redução do vale alimentação, que nós tivemos aí pelo menos 14% de redução no próprio vale alimentação. O vale alimentação que nós tínhamos garantidos nos períodos de férias, isso também foi suprimido. A questão do nosso vale peru, que também foi motivo aí de alguns parlamentares falar que isso era privilégio, né? Que nós tínhamos um vale extra no final do ano, também foi suprimido. O próprio Vale Cultura, né, que era um valorzinho de R$50 que nós tínhamos aí, que é um programa do governo federal que as empresas adotavam aí, aonde concediam, né, um cartão Vale Cultura com crédito de R$50 por mês para cada trabalhador. Então, dentre essas 50, essas são alguns exemplos, né? A própria redução do valor de horas extras, o trabalho em final de semana. Então, assim, são perdas gigantescas. Nós temos um adicional de risco também, que é de 30% para os trabalhadores que trabalham na distribuição externa, né? Então, tudo isso hoje foi suprimido no nosso acordo coletivo. Perdas históricas, né? Você percebe aí que a empresa recuou um pouco na intenção de privatizar ou ainda se mantém essa ideia da privatização? A ideia de privatização é uma ideia fixa desse governo, né? Ela não recuou, muito pelo contrário, ela avançou, né? Ela continua avançando aí com esse projeto de privatização. A gente tem algumas informações que algumas medidas já vão estar sendo tomadas aí já nos próximos dias aí em relação à questão de privatização, porém nada oficial e a gente não pode estar falando sobre isso, né? Mas de maneira nenhuma ela recuou em relação à questão da privatização. E sim, ainda mais avançou nessa ideia da privatização desse projeto, né? Durante a eleição, a campanha eleitoral de 2018, a gente pôde observar pelo país aí vários trabalhadores dos Correios com o seu uniforme comemorando aí a vitória do Jair Bolsonaro para presidente da República. Qual é a sua avaliação em relação à atitude do trabalhador dos Correios, que ficou marcado em nível nacional, né? E agora essa decepção completa em relação às atitudes do governo Bolsonaro? Essa é uma situação, assim, infelizmente, bastante delicada e triste, né? Porque hoje você olha para aqueles teus companheiros que ajudaram a eleger o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Acreditando que ele estaria nova política para esse país, porém, como a gente gosta sempre de conversar com a nossa categoria. Eram promessas de campanha, inclusive, do próprio presidente Jair Bolsonaro, a privatização dos Correios, né? Então acreditaram que talvez isso não fosse acontecer e hoje a gente vê mesmo um grande sentimento de arrependimento aí desses trabalhadores, né? Que apoiaram esse presidente da República, ajudaram a elegê-lo, né? E hoje está tirando todos os direitos aí da nossa classe trabalhadora e, inclusive, colocando em risco os próprios empregos, né? Aí com a privatização que está aí também sendo colocada
colocada cada dia mais em evidência, né? Bom, esse foi o companheiro Jairo Schistel, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Santa Catarina e trabalhador dos Correios em Joinville. Jairo, muito obrigado por atender de novo em Forma Luta. Um grande abraço e sorte na luta, companheiro. Muito obrigado também aí pelo espaço, né? E eu acho que nós temos que sim, sempre continuar aí se organizando como categoria, como classe trabalhadora, independente de qual seja a sua área de trabalho, a sua empresa, né? Porque os trabalhadores, eles precisam entender que todos esses direitos, eles estão sendo tirados, não só hoje dos trabalhadores dos Correios, mas de toda a classe trabalhadora, né? Então a organização da nossa classe trabalhadora, ela precisa se intensificar, porque os ataques não pararam aí, né? Os ataques aí continuam vindo para cima dos direitos trabalhistas conquistados historicamente, né? E a gente sempre frisa isso, né? Que a organização da classe trabalhadora, ela precisa ser construída todos os dias, né? Ouviremos Libertação, com Elza Soares e a banda Baiana System. Eu não vou sucumbir, eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão, amiga, agora segura minha mão. Minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. Minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. Eu não vou sucumbir, eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão, amigo, agora segura minha mão. Você largou, não tem solução.